Olá, gente boa! Estamos com mais um Ponto de Encontro, com dois grandes amigos que fazem jornalismo, fazem política, são advogados, Eric e Júlio. Eles vão tratar conosco aqui sobre o tema que todo mundo está querendo saber, é o tema da eleição presidencial. Nós estamos aqui pertinho de chegar no dia que vai mudar o Brasil ou que vai continuar do jeito que está. Para continuar do jeito que está, o vencedor será o atual presidente. Para mudar, será o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem propostas diferentes, visões diferentes de governar, de administrar o país, de ter relações nacionais, internacionais, formas de conversar com o Congresso. São propostas muito diferentes. Um está formando uma frente ampla e o outro está acompanhado daqueles mesmos que estavam na eleição passada apoiando a Haddad. O Centrão hoje está apoiando o presidente Bolsonaro. Então, essa eleição está muito radicalizada, muito polarizada, já vinha no primeiro turno, mas surgiram outras candidaturas, boas candidaturas, candidatura do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que eu acho que se perdeu um pouco durante a campanha, porque tratou a eleição presidencial como se fosse algo pessoal, e aí eu acho que ele se perdeu, embora seja uma pessoa muito preparada, foi um bom governador, foi um bom prefeito, foi um bom ministro, mas do ponto de vista da emoção, ele trocou de lugar o cérebro, botou no fígado e botou o fígado na cabeça. Aí atrapalhou tudo e Ciro ficou em quarto lugar. E a grande revelação foi a senadora Simone Tebet, firme, um discurso sem agressão, mas muito determinado, fazendo críticas contundentes aos dois postulantes principais, Bolsonaro e Lula. E no segundo turno ela fez uma opção que, do ponto de vista dela, é em nome das instituições democráticas e republicanas que esse país tanto preza e que quer que elas continuem funcionando da forma adequada, institucionalmente respeitada e com a Constituição de 88 na sua frente. Ela fez a opção para votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então o jornalista Eric Dias e o ex-vereador e advogado Júlio Protásio vão bater um papo como a gente faz aqui em todos os sábados. Eric já está ficando freguês aqui do programa. Ele fez aqui com o Roberto Freire, que é presidente nacional de Cidadania, e agora está nós três aqui para a gente começar a ver, a analisar, a dizer o que é que entende do que vai ocorrer no próximo dia 30 no Brasil. Vocês estão com a palavra. Meu amigo Eric, meu amigo Júlio Protásio, o que é que vocês estão achando desse clima que está aqui? Quem vai ganhar a eleição, quem tem mais chance de governar o Brasil, se o Brasil vai continuar como está, se vai mudar. O que é que vai acontecer no dia 30? Quero, primeiramente, agradecer o convite de Vobner para participar desse podcast, Ponto de Encontro. Acho que Vobner tem uma grande bagagem de conhecimento intelectual e político e com esse programa, com esses encontros, está socializando esses conhecimentos aí com seus amigos, com os admiradores e com os que buscam mais informação. Prazer, Eric, estar aqui nessa mesa com você, para esse debate, para que a gente possa analisar aí essa eleição mais polarizada da história da República, né? Onde a eleição ela está se dividindo entre o bem e o mal, né? Na visão de cada eleitor. E isso empobreceu o debate das propostas, do que é melhor para o país, e ficou num debate muito esquisito. Debate se um é cristão, se não é cristão, se um tem pacto com Satã, que não tem pacto com Satã. Então foi um discurso muito pobre que a gente viu esse segundo turno das eleições. Mas algo que a gente aí vai debater nesse programa, nesse ponto de encontro. E aqui a minha consideração inicial é para dizer que é um prazer estar aqui, e minha opinião inicial é dizer que vamos ter uma eleição muito dividida, muito polarizada, e que tem alguns pontos que a gente precisa falar nesse debate. Questão jurídica, questão de fake news, né? Vamos debater um pouco, mas eu queria passar aí nessa rodada inicial, para passar para que Eric possa se pronunciar. Bom, agradecer, né? Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Bom dia, Vobner. Bom dia, Júlio. Pessoas experientes. Vobner sempre me chama para cá
ele mais alguém muito experiente na política. O último foi Roberto Freire. Eu fiquei aqui, eu sou um menino nesse negócio, estou aprendendo. Mas eu gosto muito de política, o Volber me acompanha muito no Twitter, a gente troca ideias lá sempre. E tem mais ou menos uma linha de pensamento muito parecida, né? Uma ideia assim, parecida. E eu concordo com você, Júlio, e concordo com o Volber. A gente está vivendo um momento eleitoral ímpar no país. Eu tenho 42 anos, acompanho política desde muito cedo. Meu pai sempre votou no interior e a política do interior é aquela coisa muito envolvente. Então eu, quando não votava aqui em Natal ainda, eu sempre acompanhava ele na eleição no interior e sempre gostei daquela... Qual é o município, Eric? Parelhas. Parelhas, né? E aí a gente está vendo uma eleição hoje, ela não é pautada pelos projetos, pelas propostas. E era uma coisa que era para a gente estar discutindo, eram ações de governo, de Estado, mas não, a gente está discutindo narrativas que são criadas, está discutindo quem é do bem, quem é do mal, quem é contra ou quem é a favor do pobre, quem é isso, quem é aquilo, mas não tem proposta. Você vai ver um debate entre os dois candidatos que estão disputando agora o segundo turno, 90% do tempo é um chamando o outro de mentiroso, que você roubou, que você não roubou, que você... Então isso, para o país, eu acho que empobrece muito. Independente do resultado do dia 30, a gente já está numa situação muito complicada, porque essa polarização violenta, truculenta, de narrativas, isso precisa ser retirado do nosso consciente, do subconsciente, da cabeça do povo brasileiro, para que daqui a 4 anos, quem sabe, a gente possa estar com pessoas debatendo ideias, propostas que visem melhorar o país. Então, mais uma vez, Robert, obrigado pelo convite. É uma coisa que eu gosto muito, como jornalista, participar dessas coisas e debater política dentro da minha pequena visão, da minha pouca experiência nesse ramo. Estou aqui à sua disposição, vamos embora. Olha aí, começou uma análise boa, parecidas, do advogado e vereador Júlio Protásio, jornalista Eric Dias, a respeito dessa polarização na política brasileira, que ela sempre ocorreu, no meu ponto de vista, mas não ocorreu nos níveis em que está agora, até porque o mundo também mudou. Essa polarização está sendo herdada, de uma certa forma, nessa mudança, nessa transformação muito rápida que o mundo todo está passando. Por exemplo, nos Estados Unidos ocorreu a eleição há menos de 2 anos, que foi eleito o presidente Biden. O ex-presidente, que era presidente na época, Donald Trump, não queria, pela primeira vez na história americana, aceitar o resultado das eleições. Ele tinha a narrativa de dizer o seguinte: a eleição só é legítima se eu ganhar. Ele disse isso na primeira... Foi fraude? Dizia que era fraude. Se ele não ganhasse, era fraude. Quer dizer, a eleição foi feita para a cabeça de Donald Trump. Quer dizer, isso foi muito nefasto para a democracia americana e ainda se paga um preço muito alto, porque Trump perdeu, teve que engolir o resultado dentro dos princípios democráticos consagrados na Constituição americana, mas o trumpismo ficou tomando conta dos Estados Unidos. Ele saiu do poder, mas ele ainda tem o controle do Partido Republicano, que é um partido significativo nos Estados Unidos. E teve aquele episódio terrível de invasão ao Capitólio. Invasão ao Capitólio, que é o Congresso americano. Aquilo, assim, o mundo inteiro voltou os olhos para aquilo e aquilo gerou uma preocupação no mundo todo. A eleição deixou de ser discutida somente no âmbito dos Estados Unidos e passou para todo canto. E eu lembro, na época, o Brasil viveu isso muito fortemente. Assim, a gente aqui, meus grupos de amigos, começavam a circular vídeos, por exemplo, dos que apoiavam Trump, dizendo que era fraude, um cara supostamente queimando um saco de cédulas no meio de uma estrada. Assim, e o voto lá não é eletrônico, hein? É papel. O voto lá é em papel. Lá ele dizia que era fraude porque o voto era em papel. Aqui o bolsonarismo disse que é fraude porque o voto é eletrônico. Mas olha bem, isso não aconteceu só nos Estados Unidos. Isso aconteceu na Turquia com Erdogan. Erdogan era um cara de centro-esquerda. Aí ele foi mudando no processo eleitoral. Ele captou que essa onda de extrema-direita estava avançando no mundo, ganhou o primeiro mandato, governou democraticamente, e no segundo mandato para cá está aí Erdogan até hoje. A imprensa é limitada, o parlamento é manietado, o controle do judiciário é totalmente do presidente Erdogan.
e os adversários, quando não são presos, são desempregados. Aí é só lá? Não. Na Hungria é do mesmo jeito, que é o grande ídolo aqui do atual presidente, é o presidente da Hungria. Ele, no primeiro mandato também, começou democraticamente, depois no segundo mandato, controlou tudo. É a forma, tem até um livro aqui que é muito famoso, né? Como morrem as democracias. Né? Ele é um livro recente, mas ele está dizendo o seguinte, que os golpes de Estado, o controle do Estado pelas forças políticas não se dão nos moldes antigos, que era tanque na rua, golpe militar. Não, ele destrói, carcome as instituições por dentro e começa a governar de forma teoricamente democrática. Na Rússia, de Putin, do mesmo jeito. O parlamento de Putin só tem direito de votar o que ele quer. A imprensa só tem direito de falar o que ele quer. Ele faz uma guerra, ataca, destrói a Ucrânia de forma violenta, como está fazendo, e diz que é só um exercício tático, não sei o que lá, para evitar alguma coisa. Quer dizer, é um negócio absurdo. Até as manifestações de rua, os manifestantes são presos se ficarem contra a guerra. Então eu acho que isso está em jogo no Brasil também, porque essa onda da extrema-direita, o que a gente está disputando aqui é uma eleição contra a extrema-direita, que o Brasil está assistindo pela primeira vez no mundo democrático, porque quando havia polarização entre PSDB e o PT, por exemplo, que ela não ocorreu ocorreu desde a primeira eleição, né? Na primeira eleição foi um pouco diferente, porque foi Collor, né? Foi Collor e Lula, né? Eram dois polos representados. Mas Collor, por mais que você tenha preconceito e não goste de Collor e reprove o governo dele, porque ele dizia que Lula ia tomar a poupança do povo. E ele quem acabou fazendo. Tomou, eu não decidi, mas ele não tinha hábitos, formas de querer fechar Congresso, ele não tinha esse discurso. Esse está tendo agora. Depois do debate entre PSDB e PT, você podia discordar até dos dois, mas realmente tinha. Vai estatizar? Não vai estatizar? Vai criar auxílio de assistência às camadas mais pobres da população? Não vai criar emprego, vai valorizar a iniciativa privada, vai desestatizar a economia, vai abrir a economia para que o mundo possa assim, interagir com ela. O debate era por aí. Vocês se lembram que até na campanha contra Aécio, e uma das grandes bandeiras que o PT levantou, que a Aécio ia privatizar a Petrobras. Quer dizer, você estava no campo das ideias. Por mais mentira que fosse que o PT estivesse dizendo, que a Aécio não ia privatizar a Petrobras, porque ele dizia que era contra, mas ele dizia que era contra, o PT dizia que era a favor. Mas era no campo das ideias ainda. Agora o negócio está meio esquisito, como você falou. Valber, eu acho que essa polarização nossa, Eric, eu acho que o PT cometeu um erro na eleição presidencial passada, né? Existia um sentimento claro da sociedade de não querer a continuidade do PT. Perfeito. E o PT preferiu ser protagonista do pleito e ter um candidato próprio, ao invés de colocar o vice de Ciro Gomes. Ciro Gomes hoje seria presidente da República e nós estaríamos num debate totalmente diferente. Mas o PT criou esse movimento naquela época de direita, que era um movimento que tinha bandeiras contra a intervenção estatal, bandeira de um Estado liberal, bandeira contra o aparelhamento do Estado, né, que o PT fazia. Então era bandeira a favor da Lava Jato, eram bandeiras que o movimento foi para a rua defender Bolsonaro. E que era um movimento legítimo, gestado, na sua maior parte, de pessoas do povo. Poucos eram políticos. Depois acabaram entrando vários líderes do Vem Pra Rua e tal, mas poucos eram. E aí, Eric, hoje o que a gente viu, na progressão, na minha visão? A gente observa hoje que essas bandeiras elas foram perdidas na dinâmica do governo Bolsonaro, né? Você não tem mais o discurso contra o Centrão porque o governo se aliou ao Centrão. Você não tem mais o discurso da Lava Jato porque o governo trabalhou contra a Lava Jato. Então você foi perdendo esses discursos que esse movimento foi para a rua. E esse movimento hoje, ele só se baseia em histórias que você não consegue compreender na política, porque falta o debate, né? Então você vai para um campo assim, não, a nossa bandeira não será vermelha, vai virar uma Venezuela, vai fechar a igreja. Então é um debate que foge o raciocínio, né? O raciocínio político,
que a sociedade estava acostumada. Mas concordo com o Valber. Esse é um movimento, empobreceu esse discurso no mundo todo. É interligado. Então esse discurso aconteceu nos Estados Unidos. Era golpe, era fraude eleitoral. Essa narrativa a gente escutou em todo canto. Então, essa consideração que eu faço no sentido de que o PT também é culpado desse momento em que nós estamos vivenciando, por falta de humildade, de entender o momento dele. Não, agora é a minha vez de ser vice. Vamos eleger Ciro Gomes, que está no campo democrata, está no campo de centro-esquerda. Então, acho que ele hoje paga esse preço. Mas agora, nós temos uma eleição, ela é polarizada e no campo jurídico é estranha. Por exemplo, o TSE tomou uma decisão essa semana. Decisão mandando o PT retirar o vídeo em que Bolsonaro diz, vídeo 1, que pitou um clima com a criança de 14 anos. Então, esse vídeo ele foi retirado do ar a pedido do TSE. O TSE também determinou que o PT retirasse um vídeo onde ele coloca um vídeo antigo de Bolsonaro dizendo que poderia comer carne de índio, fazendo uma reflexão do canibalismo. Exercício do canibalismo. Perfeito. Numa situação que ele tem um contexto, aquela fala dele também. Não é simplesmente, eu vou ser canibal, como tentam retratar. O PT retira por determinação judicial. O TSE começou o TSE a cumprir a legislação. Existe uma medição para vidro traseiro dos adesivo de carro. Está na lei. Está na lei. É 50 de altura por 40 de largura. Se for perfurado, você pode usar o vidro traseiro todo. Se for plástico, você pode usar 40 vezes 50. Perfeito, centímetros. O que é que os bolsonaristas estão dizendo? Estão gravando um vídeo. Hoje eu vi o vídeo do ex-secretário de Saúde do município de Natal. Gravando um vídeo que estão ferindo a liberdade econômica das pessoas por causa de que o TRE está mandando tirar um adesivo no carro pessoal deles. E recebi isso de parentes, amigos, como se realmente existisse uma perseguição contra um lado. Contra um lado. É apenas a aplicação da lei. Que para vale todos os lados. lados. Então, isso está difícil. Está difícil fazer política dessa forma. Eu imagino a cabeça dos advogados trabalhando, porque a população em geral não tem esse conhecimento de que a dimensão do adesivo é 50 por 40 centímetros. Não tem. Não tem. Eu tenho porque eu estou trabalhando em campanha política e eu sei, porque eu tenho que ter cuidado no que eu vou planejar lá para os candidatos que eu estou trabalhando. Mas a maioria das pessoas não tem. A gente estava comentando aqui, um colega médico ontem estava me dizendo que era errado, que ele é inteligente e que ele acha um absurdo o TSE estar mandando tirar adesivo do carro das pessoas. E ele dizendo que é inteligente. E ele dizendo que é inteligente. E é um médico fantástico. Ele não sempre tem, foi o melhor da turma. Ele não tem conhecimento jurídico, né? A questão ele tem a inteligência dele no ramo dele, mas ele não tem o conhecimento jurídico. Não tem, e ninguém vai. E aí fica fácil para pegar, né? Fica fácil. E você imagine, um cara que é médico, que sempre foi o melhor aluno da escola, sempre foi o melhor aluno da faculdade, não tem esse conhecimento. Você imagina o cara que está lá na ponta, que é manipulado por todas essas narrativas. É o cara que olha e diz, rapaz, Lula vai fechar a igreja. Cara, Bolsonaro é canibal, Bolsonaro é pedófilo, Bolsonaro não sei o que, Lula é isso, Bolsonaro é aquilo. E é a construção que a gente está vendo. Não tem ninguém discutindo, rapaz, a economia, isso. Vou dar um exemplo. Dentro do programa do Bolsonaro, tem uma proposta que diz que ele vai isentar quem ganha até R$6.000 do imposto de renda. Isso é muito bom. É ótimo, acho que as pessoas vão adorar. Mas ele precisa dizer como é que ele vai fazer isso, porque 90% da população ganha menos que R$6.000. Ele vai isentar imposto de 90% da população, onde é que ele vai tirar dinheiro para arrecadar? Já é isento quem ganha até 2, né? Pois é. Então, assim, são coisas que não explicam. Por outro lado, Lula também apresentou, depois de muita cobrança, uma diretriz, não foi nem um plano de governo,
mas vamos chamar de plano. Várias diretrizes com situações que ele também não explica de onde é que ele vai tirar, de onde é que ele vai fazer. Mas estão lá, são propostas que estão postas no site do TSE, mas isso não entra no debate. O que entra no debate é que, você vai fechar a igreja, você é a favor do aborto. Aí começa a narrativa, Lula é a favor do aborto, não sei o quê. Aí Lula vai, não, eu não sou. Não, mas você vai banheiro unissex. Não, banheiro unissex é coisa do Satanás. Aí resgata uma entrevista do Bolsonaro, lá não sei de onde, que disse, não, quando minha mulher engravidou no meu quarto filho, eu acho que o aborto é coisa de casal, eu deixei ela resolver. E fica. Aí ninguém vai discutir saúde pública, ninguém vai discutir, a gente precisa de mais tantos hospitais. Nada disso. Você tem razão total. Só que esse clima, ele foi gestado, ele foi criado. Isso é uma estratégia política eleitoral no mundo ocidental. Até na Suécia. No Brasil, que é um Estado laico, consagrado pela Constituição de 88, que é uma belíssima Constituição, desde lá até hoje, nunca se teve uma campanha onde você está fazendo uma guerra de religião. Os caras, eu não tenho religião, mas a grande maioria do povo brasileiro tem religião. É católico, é espírita, a maioria é católica, mas é espírita, é protestante, das inúmeras denominações, mas está ficando um negócio radical. Os pastores estão fazendo política dentro da igreja o tempo inteiro. Os cultos na igreja evangélica agora, alguns estão sendo para Bolsonaro. Para Bolsonaro. Como se fosse... Ou para Lula, na maioria das vezes para Bolsonaro, e estão esquecendo do cara que é Jesus. 90%. Quase 90% Bolsonaro. Porque, agora, isso foi de uma hora para outra? Não. Se você friamente pegar, por exemplo, a atuação de Silas Malafaia, que é um pastor aí, desses aí, bilionários, né? Edir Macedo, outro bilionário, né? Outro bilionário. Esse povo todo, quando o Lula era presidente, estava todo com o Lula. Estava tudo lá. Era um negócio, só que não havia essa disputa eleitoral dentro das igrejas. Isso foi sendo construído devagarinho. Eu me lembro aqui, me perdoe não citar o nome, mas foi quando a Aécio foi candidato, e a campanha ficou muito dura, nós fizemos um ato aqui da frente de pessoas, de partidos, instituições, entidades que emprestavam apoio político a Aécio presidente. E um deputado aqui do Rio Grande do Norte, antes de eu falar, disse, olha, é o seguinte, nós estamos trabalhando para derrotar o comunismo, representado pelo PT. E claro, né, que na minha igreja, eu não vou, e quase dizia a profissão dele aqui, falar em aborto. E claro que eu vou dizer, porque a gente precisa ganhar essa eleição, que que Dilma é favorável ao aborto, ela quer, que ela não é uma pessoa de Deus, não sei o que lá. Eu achei aquele negócio estranho. Foi a primeira coisa, a reunião pública, que eu vi um cara dizendo isso. Aí depois eu peguei a palavra e combati isso. Claro que eu digo, olha, eu não vou aqui querer ganhar a eleição a todo custo. Mentir, enganar e achar que isso é uma coisa bonita. É uma coisa que tem que ser feita. Quer dizer, quando eu sou candidato, eu coloco minhas ideias para a sociedade porque eu acredito nelas. E eu quero tentar convencer uma parte da sociedade que essas ideias são boas. Aí eu vou mentir do meu adversário? Não vou fazer isso. De jeito nenhum. Criou um clima um pouco assim, né? Porque a radicalização estava começando a acontecer ali, naquela campanha de Dilma com o Aécio, que foi muito acirrada. 2014. Né? Mas, então, isso que eu estou dizendo é o seguinte, isso foi criado para dentro das igrejas, essa intolerância. Rapaz, eu nunca vi. Tem grupo da minha família, por exemplo, e tem vários casos. Eu estou lá, muitos primos, muitos cunhados, tal, tios. Eu não entro no grupo, assim, não falo no grupo, para não perder a amizade em relação a isso. A maturidade me permite isso. Mas é um negócio escandaloso. O ódio tomando conta, que é um negócio avassalador. Quer dizer, isso tem que acabar, rapaz. Isso tem que acabar. E aí eu tenho uma opinião pessoal. Com Bolsonaro não acaba. Porque Bolsonaro é um cara que nunca perdeu tempo em estudar, em debater os grandes problemas nacionais. Durante todo o tempo que ele passou no Congresso Nacional, não tem uma polêmica
estruturante no Brasil que ele esteja. Ele só está na parte de costumes. Só isso. Só fala nisso. Ele não fala em outra coisa. É tanto que ele, quando se elegeu, ele disse, não, a economia é com o Posto Ipiranga, é com o Paulo Guedes, é com não sei o que lá, porque ele não quer discutir essas questões, né? E aí a responsabilidade do PT, no meu ponto de vista, tanto você fez uma análise boa, que o PT tem culpa desse negócio aí, como o Eric também, e eu também concordo com isso. Se Lula ganhar, ou ele faz um governo de união nacional para apaziguar a nação, ou também ele vai dar continuidade a esse negócio. E ele está com a oportunidade aí de fazer, se ele ganhar. E poderá ter dificuldade para governar, né? Existe um temor muito grande em relação a essa possibilidade de governo, como seria em decorrência do resultado da formação do Congresso no primeiro turno. Muita gente já pergunta, mas se Lula ganhar, como é que ele vai governar? Mas você conhece o Congresso brasileiro? Não, né? Isso aí é uma coisa que eu não tenho essa preocupação, não. De que... Porque assim, é o Centrão. Tudo bem, tem muito bolsonarista raiz eleito. 10%. Mas 12%. É o Centrão. E ele vai ter partidos grandes como o MDB. Eu disse aqui no programa passado, o Centrão tem um amor pelo Brasil que é incomensurável. Então qualquer governo ele vai para a defesa do país, entendeu? Chance de Lula não governar por causa do Centrão é zero. O Centrão vai se adaptar, né, à exceção do PL, né, que é o partido do presidente, que tem aí 90 deputados, né? Vai ter dificuldade dessa adaptação, mas os demais... Valdemar da Costa Neto sendo presidente do PL. Mas vai ter dificuldade porque existe aí, como ele falou, bolsonaristas raízes, que foram eleitos ali. Rapaz. Você acha, por exemplo, é meu amigo ele. Você acha que João Maia, aqui do Rio Grande do Norte, Girão vai. É isso que eu tô falando. Girão vai ter dificuldade. Mas João Maia não é Robson, que é meu amigo raiz. E tal... Vai, fica. O Robson era lulista. Todos. Como o Fábio. Vou citar agora. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, gravou um vídeo na campanha passada chamando Bolsonaro de fascista. Então, eles se adaptam muito fácil. Isso não é o problema do Brasil. O Senado ficou mais duro, né? O problema do Brasil é a população, é a militância individual. Essa é que precisa ser pactuada. Isso que precisa acabar o ódio entre os brasileiros, né? Não é os políticos. Os políticos vão se adaptar. Os políticos se adaptam. Isso, é os brasileiros. Que compra a briga do político, que as pessoas estão comprando a briga dos políticos, e amanhã, aquela história que a gente fala desde sempre, político briga hoje, amanhã está abraçado. Mas é verdade, vocês são políticos, vocês sabem que é dessa forma, não por safadeza ou por qualquer outra coisa, mas porque precisa se trabalhar. Você não pode se eleger vereador e ficar o tempo todo brigando com todo mundo que está lá. Você vai ter que conversar, dialogar com você. Você se isola, né? Se fizer, você fica isolado completamente. Isso na política não existe. Mas a sociedade faz, a sociedade, olha bem. O problema é que a sociedade compra essa briga e... A sociedade faz, né, como reflexo. Reflexo. Né? Ela não vai. Essa mesma sociedade que não discutia isso, discutia outras questões. Eu me lembro, eu não sei se vocês se lembram disso. Se lembra que uma parte da oposição dizia que o Bolsa Família era esmola, não sei o que lá vai. As políticas compensatórias de renda. Mas era dentro de uma proposta econômica, não era? E o cara dizia isso, está calado hoje. Não, pior. O pior não está calado. Está apoiando. Não, está apoiando, Eric. E está defendendo uma coisa que eu vou dizer agora. A antecipação de parcelas de pagamento de contribuições sociais, como, por exemplo, os taxistas e caminhoneiros, que estava prevista para novembro, uma parcela, e em dezembro, foram antecipadas para outubro, e os bolsonaristas estão defendendo isso. Então, não é só a mudança do discurso. Na verdade, nós estamos numa eleição que é assim, vamos derrotar o PT. Vale tudo para derrotar Vale tudo a eleição para derrotar o PT. Vale tudo que eu defendi e contrário. Porque essa pauta é como o Valdo falou. Há 4 anos, a pauta era: o governo do PT só faz política de inclusão social. Tem que acabar com isso. É intervenção estatal demais na economia. E agora... emprego, privatizar, não sei... Olha o debate como era, entendeu? Vou lançar aqui um ponto importante dessa eleição. Empresários e empreendedores. Pronto. Eu acho legítimo, e é um voto que eu reconheço, que o governo bolsonarista, o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele é um governo que foi voltado para valorizar o empresário e o empreendedor. Por quê? O empresário hoje ele paga menos encargo trabalhista,
previdenciário, menos imposto e tem que ter menos burocracia para abrir a sua empresa com menos licenças ambientais. Então, para o universo do empreendedor, do empresário, ele está ao lado do melhor governo da história para a vida dele. E é coerente o voto. Coerente, perfeito. É isso que eu quero lhe dizer. Não é coerente do empresário assediar o seu trabalhador, fazer reuniões, exigir o voto, ameaçar e oferecer benesses para quem apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Pronto. Então ele passa do voto coerente, do voto legítimo, para o que está... Estou dizendo isso porque isso está acontecendo no Brasil todo. É todo o Brasil tem empresas sendo multadas em milhões de reais, porque aquilo que o funcionário filma escondido, está mandando para o Ministério Público do Trabalho e está sendo filmado. Mas aqui, eu tenho amigos. Eu recebi ontem à noite uma informação de um amigo meu que reuniu os funcionários para apresentar slides defendendo a candidatura de Bolsonaro contra a candidatura de Lula. Então, isso é preocupante porque é um movimento organizado. Isso está acontecendo em todo o Brasil com a classe empresarial. É o que antigamente a gente tinha no interior, o voto de cabresto. Eu acho assim, eu acho que é legítimo o empresário reunir seus empregados e mostrar as vantagens para o país, para eles, de um ou outro candidato. Eu acho que isso é válido tanto para quem é empresário e vai votar em Lula, quanto quem é empresário e votar em Bolsonaro. O que eu não concordo é que o que aconteceu, por exemplo, a Folha mostrou essa semana, eu até coloquei no meu Instagram e algumas pessoas me chamaram a atenção, dizendo que eu estava fazendo uma postagem contra Bolsonaro, mas um fazendeiro, acho que na Bahia, salvo engano, dizendo que já tinha demitido pessoas que não aceitaram votar em Bolsonaro, e os que tinham ficado, ele tinha mandado as mulheres, por exemplo, botar um celular no sutiã para filmar o voto. Filmar o voto, eu vi. E que no primeiro turno, algumas tinham sido demitidas, mas nesse segundo turno já tinham voltado para ele para pedir para voltar para o emprego e que disseram que ia votar em Bolsonaro. E ele disse, filme o voto, depois você filmar o voto, provar que você votou, aí eu lhe readmito. Eu acho isso um absurdo, independente se o cara está pedindo esse voto para Lula ou para Bolsonaro, eu acho que isso é um crime. E assim, você fazer isso com um trabalhador rural que vive dentro de uma fragilidade econômica imensa, porque o cara está ali trabalhando numa propriedade e às vezes ele só tem aquilo. E se você tiver numa circunscrição várias propriedades que o dono tem o mesmo pensamento, o que essa pessoa vai fazer da vida dela se ela for demitida? Vai viver de quê? Eu digo isso que eu tenho. Eu tenho propriedade rural, eu tenho empregados e eu tenho várias pessoas que trabalham em propriedades vizinhas que a gente conversa, que são pessoas paupérrimas, que só tem aquilo para sobreviver muitas vezes, e na hora que você obriga, você está querendo ser dono do trabalhador. Isso eu não concordo, seja para Lula, seja para Bolsonaro. Não adianta você querer me convencer que isso é uma coisa correta. Eu não vou aceitar isso nunca. Nunca. Eu jamais vou chegar, por exemplo, para a babá do meu filho e vou dizer, se você não votar no meu candidato, eu vou lhe mandar embora. Outro detalhe. É abuso de poder, É abuso. Outro detalhe, Eric, importante. O nosso espectador, ele pode até votar em Bolsonaro e não gostar de Lula. Mas eu vou dar um dado nessa eleição, não sei se vocês concordam. Como é forte a candidatura de Lula. Lula está lutando contra uma Constituição que foi mudada para essa eleição, para favorecer os programas sociais que eram proibidos de serem criados um ano antes da eleição, para não desequilibrar o pleito. E neste ano o Congresso aprovou e o Poder Judiciário silenciou para que realmente pudesse mudar a Constituição para que programas sociais como Auxílio Brasil, auxílio caminhoneiro, auxílio gás, táxi, pudessem ser criados e pagos durante o período eleitoral. Lula está lutando contra isso. Lula está lutando contra, repito, fora isso, que tudo bem, está na regra do jogo agora, foi mudada, mas está na regra. O que não está na regra é a antecipação. Isso está claro que está configurada a compra do voto. Ele está antecipando parcelas de novembro, dezembro para serem efetuadas agora. Lula está contra isso. Quanto ao sentido, esse movimento é contra a candidatura de Lula. Né? Você vai a outro ponto. Fake news.
né? Você está trabalhando contra um... Apesar de que o PT se adaptou no segundo turno, com essa entrada de Janones, né, de outras figuras, o PT também começou a trabalhar essa questão do fake news. Então, bem que se nivelaram, Eric, nas redes sociais, e isso contaminou a televisão. O programa eleitoral era mais propositivo. Agora nivelou também nessa questão desse fake news. É contra o poder econômico. O poder econômico está trabalhando para derrotar o candidato Lula. Então o Lula, ele é muito forte, porque ele ainda está de pé e na frente, por alguns pontos, do presidente Bolsonaro. Então é uma candidatura muito forte, né? Que você nunca viu essa estrutura. Você vê orçamento secreto. O orçamento secreto, ele está depositando na conta das prefeituras um valor muito forte, enorme, e você não sabe a quantidade, de onde vem, e isso tem influenciado a eleição. Você tem na disputa de Senado do Rio Grande do Norte, o senador eleito, Rogério Marinho, tinha 120 prefeitos apoiando ele. Então, isso é fruto de um trabalho, quer dizer, isso eu estou falando do Rio Grande do Norte, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Né? Então, isso está funcionando agora no segundo turno. Então, é realmente um poderio. Eu acho que essa eleição ela vai para os tribunais, seja quem for o eleito e o derrotado, porque foi uma eleição que dos dois lados saíram da regra do jogo. Um, pela máquina sendo usada, e outro, porque também usou fake news e tudo mais. Então, eu acho que essa eleição termina nos tribunais. Agora, eu acho que Bolsonaro está fazendo tudo para terminar na frente e para se legitimar pelo voto, para que os tribunais não tenham força para intervir na eleição pós o pleito. Olha bem, eu tenho uma certa divergência aí. Eu acho que ela vai ser questionada se Bolsonaro perder. Se o PT perder, eu acho que não vai ser questionada, porque essas denúncias, por exemplo, do orçamento secreto, o Congresso Nacional deu um cheque em branco a Bolsonaro. O orçamento secreto, como denunciou a senadora Simone Tebet, é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Só esse ano, se eu não me engano, são 15 bilhões de reais em emenda. E sabe como são essas emendas? Essas emendas não são emendas impositivas, que o governo é obrigado a pagar. Cada deputado e cada senador, se eu não me engano, ele tem por direito e na lei 15 milhões de reais em emendas. Aí fora as emendas dos... As impositivas. As impositivas, que cada deputado... Isso é nivelado pelos 513 deputados pelos 81 senadores. Eles têm esse direito. Quer dizer, eu até discordo desse negócio de emenda individual, mas esse não está em questão isso aqui. Está em questão o seguinte, que a regra é democrática, é republicana. O que um tem, o outro tem. São deputados com representação dos estados, né? E cada um tem aquele recurso, para qualquer um. E o governo é obrigado a liberar. O orçamento impositivo, a RP9, ele foi criado pelo Congresso, pelo Centrão, é o RP9. Não é porque você disse que era impositivo. Sim. Não é impositivo, ela não é. Ela não é impositiva. Ele foi criado, o Bolsonaro vetou, veio para o Congresso manteve o voto, depois houve outra alteração, Bolsonaro vetou de novo, o Congresso manteve o voto, e aí o Centrão entrou em campo. E aí o que foi que houve? Bolsonaro manda uma mensagem criando a RP9, criando o orçamento secreto, e o Congresso aprovou. Como é que isso se dá? É o seguinte, tinha as emendas do... Estou dizendo aqui para você que está ouvindo, ele já sabe, mas vocês estão ouvindo. O relator tinha o seguinte poder. Havia uma sobra em algum ministério, ou então uma emenda feita errada, ele tinha a liberdade de manipular isso, remanejar e tal. Né? Aí isso era normal. É um negócio insignificante. Podia ser até um montante ser grande, mas é insignificante em percentuais. O que é que a RP9 cria? Cria uma coisa sem limite. E ele dá a quem quer. A quem quer. Aí o governo não tem nada a isso. Grande mentira. Sabe por quê? Como ela não é impositiva, o governo paga quem quer. Ele poderia simplesmente não empenhar. Ele não empenha, ele não paga, ele não é obrigado a pagar. Então Júlio está defendendo o governo, tá. Bota aí 15 milhões, 20. Eu digo, porque até o meu partido, o Cidadania, os deputados todos receberam. Eles se engalhofaram, se enlamearam dentro dessa RP9.
O que é um absurdo, rapaz. É um absurdo. Então é o orçamento da nação sob controle do Congresso e do governo. Porque o governo não é obrigado. Olhe bem o que eu estou dizendo aqui. O governo não é obrigado a liberar. Ele libera se ele quiser. E ele só libera para quem está do lado dele. Aí o que é que ele faz? Ele pega, como todo governo faz. Júlio foi vereador há muitos anos, Eric é jornalista. O que é que o governo faz? Ele vai liberar só para quem está do lado dele? Claro que não. Ele libera 90% para quem está do lado dele e 10% para quem está contra, para legitimar a ação dele. Não, olha, Júlio é de oposição, mas recebeu, ó. Recebeu. A safadeza é a mesma. Então, nunca houve esse tipo de operação. É o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Simone até conta 2 exemplos, e parece que a Polícia Federal foi em cima, né? Semana passada, no Maranhão. Foi no Maranhão. Né? Foi a questão da extração, eu acho que foi a extração dos dentes. Parece que todo mundo, inclusive as crianças, tinham extraído os dentes. Eu vi a conta dela, era terrível, assim, uma cidade de 40 mil habitantes. Era mais extração do que dente tinha na cidade. Tinha se feito uma nota de extração, eu acredito que algum prestador de serviço, de 554 mil dentes. Quando você faz a conta, é assim, como se todo morador daquela cidade tivesse arrancado 14, quase 15 dentes da boca. Inclusive os recém-nascidos, que não tem dente nenhum. Então, assim, isso é aquele negócio. Isso está dentro do governo, está dentro do governo, que eu digo. E do parlamento também. Do parlamento e o governo quem paga. Aí você vai dizer, o governo sabe, não sabe. É aquela história. A gente imagina, quem conhece como funciona isso, que tudo passa, tá tudo bem. O presidente não vê tudo. Mas o ministro vê. O ministro vê. Olha, você é meu secretário de obras, por exemplo. Aí chega uma emenda lá. Vamos aqui trazer para o Rio Grande do Norte para o pessoal entender bem. Eric se transforma em secretário de obras, eu sou governador. Chega a emenda lá. Tá lá a emenda, ele sabe. E ele presta conta com o governador. Claro que presta. Sabe por que presta? Porque tem uma relação entre o governo e a Assembleia. Então ele chega, olha, governador, tá aqui, ó. Chegaram ali 50 emendas. Deputado tal. Nós não somos obrigados a pagar essa. Nós vamos pagar quais? O ministro não tem essa autonomia. Ele tem autonomia em tempos normais. Em tempos eleitorais, essa autonomia, quem faz com você tem experiência, você trabalhou em governo. Tudo é negociado. Não tem o cara, se pagar sem o governador, o prefeito, saber, aí, meu amigo, vai dar problema. Vai dar problema pro cara. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa realmente ser revista. Se Bolsonaro ganhar, ele precisa acabar com isso e fazer valer esse discurso dele de que ele vetou, porque é um discurso frágil, mal explorado, que eu acho que a oposição poderia explorar isso de uma forma mais eficiente, mas não explora. Aquilo que a gente estava conversando antes, algumas coisas. Mas também, se Lula ganhar, é preciso que ele também acabe com isso. Ele tem que acabar. Se ele não acabar, o governo vai começar muito ruim. Ele tem que fazer outro tipo de negociação. Chamar isso, olha, aqui é o seguinte. Que não dá para ver mensalão também, né? Que não seja um mensalão. O mensalão foi um sistema de corrupção a compra com dinheiro. Aquilo era com dinheiro, viu? Era com dinheiro vivo. De negociação, dinheiro vivo. A gente lembra o pessoal com dinheiro na cueca. Dinheiro na cueca e tal. Toda. Esse senador agora aqui também, um senador lá do Amapá, de Rondônia, de Roraima, foi pego agora, recentemente também. O cara, o senador da República, você imagina, você não lembra não? Aquele senador que foi preso não. E fizeram uma visita à casa dele, determinada pelo juiz. Sim. O senador da República, rapaz, eu acho que era do União Brasil. Eu não sei se era de Roraima, de Rondônia, ali no norte, né? E o cara, o cara contando, rapaz, que era um negócio que, quando ele levantou, ele só de cueca arriava. A cueca arriava. Cheia de dinheiro dentro da cueca. É um negócio impressionante. Aquele do PT, que é o famoso, aquele Guimarães, né? Era um assessor dele. Zé Guimarães. Era um assessor dele que foi pego no aeroporto, né? Parece que era 200 mil. Esse senador da República estava com dinheiro na cueca, literalmente. E dizia que queria ir ao banheiro, ia defecar nota de 100, de 50. Então, deixa eu propor coisa triste, né, pô? Deixa eu propor aqui uma análise que a gente fez aqui. A gente conseguiu analisar aqui
é a questão econômica. De outras linhas, acho que a gente se entendeu aqui que o empreendedor, o empresário, a grande elite brasileira, ela está com o Bolsonaro, né? Ficando... Uma certa razão e certo, coerência. Isso, defendemos isso. E aí a classe menos favorecida tem hoje uma intenção de Lula. Queria falar geograficamente. Primeiro turno, o presidente Lula, ele ganhou do Nordeste e do Norte. Perdeu o Sul, Sudeste... Não foi todo o Norte, não. Só no Norte ele ganhou no Amazonas, ele ganhou no Amazonas e no Pará. Pronto. Mas eu São digo, os dois maiores. mas eu digo assim, no cômputo do voto, ele ganhou no Norte. Parece que foi pouquinho, eu posso dar aqui o dado. Você tem o dado aí, né? O dado é Lula 47,1, Jair 45,5. Aí, 2%. Pouquinho. Tá, Mas, somando todos os estados. mas assim, ele votou, ele ganhou no Norte e ganhou no Nordeste. Perdeu no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? Hoje, pelas pesquisas que até esse exato momento colocam, o Bolsonaro mantém ganhando no Sul, ganhando no Sudeste, ganhando no Centro-Oeste, virou no Norte e só perde no Nordeste. Onde é que eu quero chegar com essa análise? Geograficamente, penso eu que a eleição na estratégia bolsonarista vai ser decidida no Nordeste, porque eles já conseguiram imprimir um viés de vitória nas outras regiões. Para o Nordeste, me parece que a tática deles não é virar, diminuir onde for possível e trabalhar a abstenção de voto. A abstenção do primeiro turno foi 32 milhões de pessoas não foram votar. No Brasil inteiro. Né? No Brasil inteiro. É muita gente. Não foram votar. Essas pessoas, o governo, a esquerda tem trabalhado a questão do transporte, porque é comum que no Nordeste brasileiro, sobretudo, que os deputados estaduais e federais se preocupem com esse transporte no primeiro turno. E como já ganharam ou perderam, eles agora não estão, a não ser os que estão mais envolvidos nas campanhas de Lula e de Bolsonaro, não vão investir. É uma mobilização que reduz muito. E reduz muito. Então, a questão me parece, e nessa análise eu queria ver a opinião de Valber e de Eric, é que a eleição, me parece, é a logística do voto do Nordeste. Se o Nordeste votar e mantiver esse prognóstico de 68%, 70% a 20%, a 28%, o Nordeste vai eleger o presidente contra as outras regiões. É isso? Eu concordo em parte com isso. Acho que a gente vai ter uma abstenção um pouco maior e principalmente na base eleitoral de Lula, por todas essas questões que você colocou. Mas eu vejo que o estado que deve definir a eleição não é o Nordeste. Eu acho que Minas é um estado que vai fazer uma diferença. Eu acho que a força do governador lá, ele foi reeleito com um percentual muito grande, é muito bem avaliado e entrou de cabeça na campanha de Bolsonaro. Então eu acho que Minas vai fazer. No Nordeste essa diferença, ela pode cair um pouco. Eu não tenho muitas expectativas que vá reduzir muito, porque voltando àquilo que você estava falando lá atrás da força de Lula, a gente tem uma campanha hoje, ao meu ver, gostemos ou não dos candidatos ou de um deles, mas que são dois fenômenos disputando uma eleição. Você tem um fenômeno... Dois fenômenos populares, né, Eric? Populares. Você tem um cara como o Bolsonaro, que surgiu do nada, né? Quem milita em política já sabia mais ou menos ali quem é ele, mas o povão não sabia. E ele é um cara que nesse estilo dele é grosseiro, ignorante, às vezes até desinformado, despreparado, mas ele consegue falar e conquistar o voto tanto do empresário, que tem o voto coerente. Muitas vezes o cara nem gosta tanto dele, mas vai votar nele porque é mais coerente e porque é melhor para ele. Mas tem também aquele cara que é apaixonado. É um cara que é apaixonado. Minha mãe, por exemplo, é professora do estado, do município, aposentada. Hoje ela tem uma condição boa como professora aposentada, que foi conquistada graças, a gente tem que reconhecer, ao trabalho do Sindicato dos Professores durante a vida profissional dela toda. Mas ela é uma pessoa que é apaixonada por Bolsonaro. E vai votar nele e todo dia me liga, você vai votar em Bolsonaro, né? Não sei o que, você vai votar em Bolsonaro.
E a família dela toda, aí são evangélicos. Então, assim... Me permite uma parte. Na minha casa, meu pai, que é professor da Escola Técnica Federal, hoje IFRN, aposentado, professor de História, eu cresci, Eric, no muro, na parede da casa do meu pai, onde ficava a sala da televisão, tinha uma foto de Guevara, uma foto de Fidel Castro, eram quadros que papai colocava. Papai hoje é militante bolsonarista. É minha mãe. Pronto. Então, minha mãe, isso existe em todas as famílias. Minha mãe fazia a divisão. campanha para Fátima. Minha mãe fazia campanha para Fátima. Eu, pequeno, acompanhei ela algumas vezes, passeatas na Vila de Ponta Negra, que aqui em Natal é onde existe uma concentração maior dos eleitores de Fátima, do PT, tal, é um lugar histórico, e a gente foi muito. E por outro lado, você tem o cara de Lula, que também é apaixonado por ele, que olha assim e não consegue admitir que Lula roubou, que teve corrupção. Então são dois fenômenos populares que estão fazendo com que as pessoas muitas vezes seguem para situações que são óbvias, né? Que a gente estava comentando um debate de torcida apaixonado. Virou torcida. Isso vem desde a eleição não tem razão mais. Sem razão. E são pessoas inteligentes. Pois é. Que eu conheço muita gente inteligente, mas mais inteligente que o meu pai eu não conheço. É uma pessoa muito inteligente, mas hoje discute comigo na paixão. Não tem mais lógica no debate. E são todos assim. Não só bolsonaristas, como petistas, né? Então eu acho que a base eleitoral do Bolsonaro tem uma condição econômica melhor. Não que não tenha o pessoal da classe C, D e E que vote nele. Tem muita gente. Se não tivesse, ele tinha perdido no primeiro turno. Porque quem elege, a gente sabe que não é classe A e B. Porque o grosso da população está na C, D e E. Mas também tem o cara que está lá, que é Lula. Então, eu não sei como é que isso vai se processar, essa história dessa paixão, se isso vai interferir muito. Eu imagino que tem abstenção por essa questão do transporte, que a gente sabe que existe. Agora, transporte gratuito, que o STF nem determinou, vamos fazer até vamos fazer uma correção. Ele autoriza que as prefeituras façam, porque no primeiro turno houve uma demanda das prefeituras, alguns prefeitos com receio de ferir a Constituição, colocando essa gratuidade, fizeram uma consulta. E aí agora foi julgado e foi autorizado. Não é uma decisão monocrática de cima para baixo, mandando fazer. Mas você me permite, Eric, hoje o debate nacional é esse. O prefeito, que é aliado de Lula, ele vai garantir o transporte gratuito. Os prefeitos que são aliados de Bolsonaro não estão garantidos. Então, me parece que o debate é deixar o pobre votar ou não votar. Essa vai definir a eleição. Deixa eu dizer aqui uma coisa, que eu vou botar pimenta nesse debate aqui, nesse anguzinho aqui. Olhe bem, a abstenção, se você pegar as campanhas passadas, foi um pouquinho maior. 1% e pouco por cento. Das outras eleições. Posso lhe trazer os dados concretos? Pode. 2016, 16,8. Não, 16 eleição municipal. Desculpe, 2006, desculpe. 2006, 16,8. 2010, 18,1. 2014, 19,4. 2018, 20,3. E agora? Eu acho 20,9. Não, 18. Não, só subindo. Sim, mas olhe bem. Está subindo. Crescente. Está subindo, mas a diferença que a gente tem que fazer é da eleição passada. 20,3 é 20,9. Agora 20,9 é outra 20,3. A diferença foi muito pouca da eleição passada para essa. Muito pouca da eleição passada para essa. Na eleição passada, Bolsonaro ganhou com uma quantidade de votos enorme na frente. Né? Esse é o primeiro ponto que está sendo propagado muito no Brasil, porque é abstenção, não sei o que lá, mas na realidade, esse percentual não interferiu na eleição. Segundo ponto, Lula não ganhou no primeiro turno por 1,5%. Perfeito. 1 milhão e poucos de votos. 1,5% que ele não ganhou no primeiro turno. Terceiro dado que eu vou colocar. As pesquisas dizem, todas elas, de todos os institutos, que na média de 93% a 95% dos eleitores estão definidos. Eles não vão mais mudar o voto. A briga das campanhas é o eleitor que era de Simone, o eleitor que foi de Ciro, o eleitor que
que estava indeciso, voltado para esse pessoal para votar, para ver se altera. Perfeito. Esses eleitores estão divididos. Os eleitores de Simone, por exemplo, no começo, a maioria era Bolsonaro. Ela está revertendo isso, está equilibrando esse jogo. O eleitor de Ciro era mais Lula. Aí Bolsonaro está equilibrando isso aí. Agora que parece que está havendo um descolamento de novo para o Lula no eleitorado de Ciro. Mas tem só interromper, em relação a isso. A última pesquisa do Datafolha, ela fez esse questionamento em relação aos eleitores de Ciro. Os que disseram que no primeiro turno votaram em Ciro, eles perguntaram em quem votaria. Salvo engano, cerca de 70% disseram que vão votar em Bolsonaro. Eu acho que isso é um reflexo do discurso do de tipo Ciro. de campanha e do discurso que ele levou durante... E mais, ele, apesar de dizer que estava acompanhando o PDT na decisão de apoiar Lula, sumiu. Ele pode ser que ele esteja em Paris de novo, só que dessa vez sem anunciar que ia. Mas já tem dados novos aí de PEC e de outras, Paraná Pesquisa e tal, que você pode avaliar esse do Real Time Big Data, que está havendo um certo equilíbrio. Então, olhe bem, Lula, na pesquisa que ele teve menos, teve 4% de intenção de voto. Na frente de Bolsonaro agora. 4% de intenção de voto. Não é fácil você reverter numa campanha dessa, se não houver nenhum terremoto. Vou lhe ajudar o raciocínio também. Rejeição. Bolsonaro atingiu 50% e Lula 46%. Então até a rejeição... 46%. Até isso aí dá 4%. Então, o Bolsonaro tem a maior rejeição, Lula tem a menor rejeição. O voto do Nordeste pode diminuir um pouco, né? E pode aumentar, porque a pressão está muito grande aqui dos grandes empresários e tal, não sei o que, para impedir que o pobre tenha acesso. Então, eu acho que o favorito na eleição é Lula. Ganhou em todas as pesquisas até agora. Não é fácil você mudar voto numa eleição polarizada. Você Lula tirar voto de Bolsonaro para ele, o Bolsonaro tirar voto de Lula para ele, é quase que impossível isso. Isso aí é quase que impossível. Concordo com você. E tem 95% dizendo, eu não vou mudar meu voto, não. A luta é aquilo ali. Então, olhe bem. Em São Paulo ele aumentou a diferença, diminuiu no Rio Grande do Sul. Ontem, pesquisa em Minas Gerais. Qual foi a grande surpresa? Que o governador Zema não está conseguindo diminuir. O governador Zema não está, porque ele tem fama de gestor. Ele não é um líder político. Ele não tem esse encantamento com a sociedade, essa força eleitoral que Aécio tinha em determinado momento para reverter. E outro detalhe. E foi uma soberba tão grande de Aécio, porque quem derrotou Aécio foi Minas. Não é? Ele abandonou Minas, quer dizer, aqui eu sou o fodão aqui e tal. E aí lascou-se. Perdeu para Dilma em Minas. Então, essa eleição é uma eleição polarizada, é uma eleição radicalizada, tudo aí eu concordo com todo mundo aqui. Mas não é fácil você agora alterar 1%, 2%. Vox, pode acontecer? Claro que pode. Você está num processo democrático, num processo eleitoral, mas eu acho que só muda isso se houver algo. Eles têm um nomezinho técnico, inclusive, para isso. Vamos chamar de um terremoto. Um terremoto, ele tem um númerozinho técnico, um nome inglesinho que eles têm, entendeu? Que uma motivação dessa que pode acontecer, e ele disse que geralmente quando isso vai acontecer, acontece na última semana. Ele começa a ser sintonizado, que é um negócio que, pela comunicação em tempo real que a gente tem hoje, você pode olhar que as coisas acontecem, um escândalo, um negócio, uma denúncia, que desmantela a campanha, 2 dias depois não tem mais, isso passou, já é outro. Aí, se acontecer isso na sexta, no sábado, aí pode haver uma mudança. Fora disso, eu acho, dar a opinião aqui, eu não sou adivinhão, né? Eu não quero ser aqui, fazer papel de Deus, mas eu acho que essa campanha... Você acha que está resolvida? Eu acho que vai terminar, a probabilidade maior é de que Lula seja o presidente. Pronto, aí minha provocação vai nesse sentido. Você fundamentou o que eu acredito, mas eu acredito que isso, toda essa sua fundamentação dependerá do Nordeste, porque nas outras regiões, Bolsonaro tem uma tendência de terminar na frente. Então, a estratégia bolsonarista é toda no Nordeste, porque ele sabe que o Nordeste vai definir a eleição. Se menos nordestinos votarem, a diferença nas outras regiões pode sobressair, suplantar. A palavra é essa. Então, eu acho, Valber, que o jogo daqui para o dia 30 é geográfico. E realmente, será jogado no Nordeste. Eu acho que é político.
Eu acho que a decisão é política, não é geográfica, é política. As forças conservadoras do Nordeste, assim, mudando assim, vocês estavam dizendo assim que a economia favoreceu os empregados. Eu não concordo, não quis polemizar. A gente pode até fazer outro programa depois, com dados econômicos e tudo. Certo. Eu acho que não houve não. A economia brasileira está em frangalhos, desorganizada, não tem plano, não tem absolutamente nada. A âncora fiscal acabou no Brasil. O Brasil tem uma bomba fiscal para estourar, independente de quem vai ser o presidente. Isso é uma verdade. Né? Esses auxílios todos. O rombo previsto, segundo os economistas, está aí, dá o Google, né? Nos grandes economistas brasileiros, está aí dizendo aí, o rombo está estimado em mais ou menos 198 bilhões de reais e o governo não está nem aí. Quer dizer, o preço a pagar vai ser um preço muito caro. E mais, coisas que não dependem da gente. Está sendo anunciado aí que talvez os Estados Unidos entrem em recessão. A Europa está vivendo também uma grave crise. Se isso acontecer, aí, se você não tem uma economia que tenha planejamento, estabilização, reações organizadas e planejadas para responder os desafios, como é a do Brasil, você vai cair no esparrela. Vai cair na esparrela. O Guedes perdeu todo o comando da economia há muito tempo. Todo mundo diz isso, eu não estou dizendo não. O pessoal do Centrão sabe disso. Ele perdeu a parada para a política atrasada. Ele podia até ter uma ideia melhor, mas ele não teve força de implementar. E como ele é um cara, segundo, isso aí eu estou dizendo aqui de grupos que convivem com Guedes, né? Como ele é um cara muito vaidoso, a condição de ministro para ele é sine qua para ele ficar feliz nesse momento. Então ele abriu mão até de conceitos que ele estabelecia. Então, essa questão econômica, depois da campanha, até acho que a gente podia até ampliar aqui, para a gente ver a questão da economia brasileira. A economia brasileira está prevista para crescer agora 1%. Né? Quer dizer, como é que o empresário numa economia que não cresce está feliz? É muito difícil. É muito difícil. O salário mínimo não é reajustado para compensar a inflação. Vai fazer 4 anos. Não tem aumento real, né? Eu não sei. Tá meio desorganizada essa economia brasileira, mas essa é outra coisa. Então eu acho que essa campanha é dura. Ela pode... Bolsonaro pode vencer? Pode vencer, claro, pode vencer. Tá. Você tem uma disputa acirrada, mas eu acho muito difícil ele vencer. Muito difícil ele vencer. E essas pressões que vocês estão dizendo aqui, todas estão existindo. Todas estão existindo. Estão fazendo reunião em todo canto, arruma de prefeito, arruma de empresário. Os caras pensam que são donos das coisas, mas o eleitor não é burro. O eleitor está decidido. Ele vai ganhar a campanha. Eu estou tentando fazer o programa que vem, do outro sábado, com Carlos Alberto Almeida, não sei se vocês conhecem, aquele que fez A Cabeça do Eleitor, A Cabeça do Brasileiro, Carlos Alberto Almeida. Ele defende uma tese aí, ele tá fazendo uma análise de pesquisas aqui. Esse cara, quando eu fui candidato a prefeito de Natal, eu e Gênia Tinoco, que está aí vivo, fomos a São Paulo conversar com ele. Aí contratamos ele para ele fazer uma pesquisa e tal. Ele fez a pesquisa, aí chamou a gente, disse, olha, fez por vídeo, inclusive a gente aqui. Ele disse, Valber, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Não vai ficar com raiva não, você me contratou para saber a verdade, não foi? Quer dizer, pode haver mudança? Pode, mas eu não acredito. Seleção você não ganha. Não há a menor possibilidade. Você vai atingir no máximo 8%. Eu disse, por quê? Como é que você sabe? Você está com um adivinhão no bolso aí, Alberto? Aí disse, não. As duas candidatas, Micarla de Souza e Fátima Bezerra, estão completamente organizadas pela intenção de voto e as estruturas que estão por trás dela. Ela é considerada a principal oponente, Micarla de Fátima. Vilma, que apoia a Fátima, é bem avaliada no governo. Carlos Eduardo, que apoia a Fátima, é bem avaliado no governo. E Micarla é queridíssima. Sem nada para falar dela. Esse voto está consolidado. Você atinge no máximo. E você acha que eu acho que você deve ser candidato. Se você quiser ser uma liderança e tal, você é candidato. Tudo bem. Resumindo, fui candidato, tive 6,2% dos votos. Ele ligou, parabenizando e tal, e Micarla ganhou no primeiro turno. Ele estava certíssimo. Estava intransponível aquilo ali. Aí ele disse, olha a vírgula do cara que faz a estatística, que faz
faz pesquisa e é honesto. Científico. Né? De forma científica, séria. Você só tem chance de ganhar essa eleição se houver uma hecatombe dessa. Ou com Fátima, Ou com Carla. Você, Ou você, mais duas, de preferência. você vai ocupar esse espaço. A pesquisa dele eu nunca tinha visto, não. A pesquisa era um calhamaço desse tamanho, que quase não perguntava esse negócio de intenção de voto, era um negócio múltiplo que ele perguntava. Diga aí. Aí fez a interpretação da pesquisa e disse aí, tá aí Gênesis Novo, que era meu vivo para contar a história. Tá ele também. Se ele vier, eu estou tentando fazer com ele aqui. Ele é um cara bom da porra, ele faz. E ele disse ontem a mim, eu disse, Alberto, como é? Ele vota em Lula também. Eu disse, Alberto, também porque eu já disse aqui no programa, eu voto em Lula também. Eu votei em Simone, primeiro turno, segundo turno, voto em Lula. Ele disse, Vober, a gente vai ganhar essa eleição. Agora, essa eleição é muito disputada. E as pesquisas foram lidas erradas no primeiro turno, porque aquela distância... Isso é uma polêmica que vai haver, né? Essa distância que diziam de Lula para Bolsonaro nunca existiu. Ele disse. Nunca existiu. Estão errando de novo agora. Eles estão errando de novo agora. Vão chegar junto no final. Porque, por maldade, por picaretagem, por safadeza, não. A metodologia está errada. Aí explicou lá, que aí eu também não sou estatístico, entende? Ele explicou, ele está errado. Essa diferença de 4%, 3%, dificilmente Bolsonaro vai tirar, a não ser o que eu lhe disse na sua campanha, que haja uma hecatombe contra Lula. Porque também há chance de haver contra Bolsonaro. Contra Bolsonaro. Né? Só um fato desse é capaz de desestabilizar. Fora disso, eu acho que Lula é favorito. Eu quero dar outro componente. Eu acho que Lula é favorito, concordo com sua análise, perfeita, mas tem outro componente. A militância bolsonarista, ela é uma militância aguerrida. Lula não tem essa mesma militância. Já teve no passado. Isso, hoje não tem. Bolsonaro tem. Então, essa vitória, esse empurrão para o segundo turno, foi uma estratégia e foi conquistada por essa militância. Ela foi votar. Eu sou de uma tese não científica, mas por observação, que quem é bolsonarista foi votar. Essa abstenção que ficou de fora, esse pessoal não é bolsonarista. Ele tem uma tendência maior de votar em Lula no segundo turno. Ele é mais antipetista do que bolsonarista. Isso. E Eric, o que eu quero dizer? Que eu acho que essa eleição no segundo turno, o eleitor petista no primeiro turno, o eleitor que ia votar em Lula, ele teve filas de 3 horas, teve fila de 2 horas e meia, diversos desistiram. O eleitor bolsonarista, ele não desistiu. Ele não desistiu, ele é militante. Ele hoje é imbuído como uma missão de vida. Então, mas o discurso deles é esse mesmo, dessas pessoas que são mais fortemente, que se intitulam bolsonaristas, não radicais, mas porque você tem bolsonarista raiz, que é apaixonado por Bolsonaro, mas que não é um radical de ficar brigando, enfim. Então, nesse segundo turno, se a coisa fluir para a votação for tranquila, Lula vence a campanha. Agora, repito, a questão logística. Tem que deixar o povo votar. Olha, eu quero agradecer aqui a participação de Júlio Protásio, de Eric Dias, papo bom, maravilhoso, cada um expondo a sua ideia, seu ponto de vista, um bate-papo como a gente faz sempre aqui. E eu espero que sábado nós estejamos juntos de novo no ponto de encontro.